Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom dia, tudo bem? Tudo Bom dia, tudo certo. ótimo. Bom ter todos aqui. Pessoal, a gente vai iniciar então a nossa webinar desta terça-feira. E a nossa webinar de hoje, ela está focada aí nas novas features, então nas novidades que acabaram entrando aí nesses últimos dias. Então, vamos mostrar um pouquinho para vocês, né, do que acabou entrando. Então, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre o módulo de engajamento, que é o nosso check-in premiado. Vocês vão ver que ele é bem bacana. A gente também vai trazer as novas funcionalidades aí do estacionamento. Então, entrou, né, 2 ferramentas novas dentro do estacionamento. Dentro do fretado também, para quem utiliza, entrou ali campos customizáveis. E também entrou aí o cadastro de múltiplos itens para entrega. Então, era uma bem pedida. A gente vai estar mostrando aí como é que essas ferramentas estão funcionando, principalmente aí essas novas funcionalidades do estacionamento. E é claro, depois eu vou abrir aí para vocês poderem tirar as suas dúvidas e fazerem as suas perguntas. Na sequência, então, pessoal, vou mostrar um pouquinho da agenda deste mês de abril. Então, hoje a gente vai trazer as novidades, as novas ferramentas que foram lançadas nesses últimos dias. Na semana que vem, a gente vai ter, então, uma webinar focada aí no módulo de documentos, né, um treinamento mostrando mais da ferramenta, e para quem quer conhecer também, fique à vontade para poder participar. Na terceira semana, a gente vai falar e vai fazer o nosso treinamento geral, que é focado para os grupos. Quem quer revisar, quem quer lembrar, esqueceu de alguma ferramenta, a gente conta com vocês. E para o final do mês, a gente vai focar aí no módulo de chamados e na ferramenta também de SLA. Então, pessoal, vamos iniciar a nossa webinar desta terça. Vou trocar aqui a tela para a gente e vamos, então, começar aqui falando e trazendo um pouquinho das novas ferramentas que foram adicionadas para estacionamento. A gente vai ver fretados, vou falar das entregas e vou deixar por último para a gente falar do módulo de engajamento, tá? Vocês vão ver que aqui já tem o módulozinho de engajamento. Só me confirmem, por gentileza, se vocês estão vendo o painel aí, tá todo mundo visualizando? Dá um joinha aí para mim saber que estão vendo. Seguindo, então, módulo de estacionamento. Dentro, então, aqui do painel de gestão, vocês ganharam uma ferramenta, então, que vocês podem ativar dentro dos grupos. Então, dentro do nosso grupo aqui, a gente vai entrar nesse grupo aqui, ó. A gente já tem o módulo de estacionamento aqui dentro. E no estacionamento, então, a gente ganhou a ferramenta que nada mais é do que o horário fixo de reserva. Então, vocês, como gestores, vão definir o horário, vão fixar quais são os horários que poderão ser reservados, né, dentro do estacionamento ou das vagas que vocês aí estão disponibilizando para os seus colaboradores. A ferramenta ela vai funcionar tanto para uma reserva de posição quanto da de limite. Então, aqui você determina, você fixa o horário de início e o horário de fim. Então, é o tempo de utilização daquela reserva de estacionamento. Uma vez que vocês, gestores, determinem lá no painel, no momento da reserva, então, ele já flaga, ele já traz preenchido esse horário determinado por vocês dentro do grupo, então, que esse colaborador está e que foi ativada a configuração de horário fixo. Então, salvei aqui, a gente vai pegar, então, uma usuária daqui de dentro do grupo, vamos pegar a Verônica aqui embaixo, que ela é uma colaboradora. Lembrem-se que para esta regra, né, neste caso, nosso perfil de colaborador, nosso perfil de assistente, ele vai seguir a regra do grupo. Já vocês, gestores, acabam, lembrem-se, né, burlando a regra. Então, vamos passar lá para o nosso painel. Vamos trocar aqui. A gente, então, está dentro aqui da área de reserva da Verônica. E aqui, então, dentro da área de reservar, a Verônica vai reservar um estacionamento. Vamos só atualizar
porque como a gente configurou o grupo, né, está aqui, e percebam, então, que ele já puxa, então ele já está trazendo o horário que foi determinado por vocês, gestores. E é claro que a nossa colaboradora, ela não pode alterar esse horário. Então, uma vez configurado, esse horário fica fixo e a reserva, então, basta ser selecionada, então, a posição e reservado ali pela sua colaboradora. Então, essa ferramenta, pessoal, ela vai estar ativa lá dentro do painel, podendo, então, ser habilitado e desabilitado aí pela gestão, por vocês, pelos gestores, a qualquer momento, ok? Então, horário fixo é o horário determinado por vocês. Lá dentro do painel, anteriormente a gente tinha também a jornada padrão. Lembrem que a jornada padrão, lá dentro do aplicativo, ele era a determinação da minha hora padrão. E ele estava sempre associado ali à reserva de mesa. A jornada padrão agora, ela também acabou se estendendo para o estacionamento. Então, agora, os usuários de vocês, com facilidade, podem determinar um horário padrão que vai ser, né, permitindo que eu possa reservar não só a minha estação de trabalho, ter o meu horário fixo, como também determinar o horário fixo para o meu estacionamento. O que vai prevalecer caso eu opte, então, né, por ativar lá dentro do horário fixo nos grupos ou estacionamento, ou se o meu usuário ativar aqui a jornada padrão para o estacionamento. Se eu utilizo, se eu habilito do horário fixo, vale o horário fixo, e não o horário padrão determinado pelo usuário. Então, vamos colocar aqui nosso horário das 8 às 18 horas, determinado aqui, salvei a configuração, então agora os usuários de vocês podem, né, ter esse horário padrão, tanto na hora de estação de trabalho, quanto na reserva do estacionamento, certo? Ó, então, ele puxa, nesse caso, lembrem que a gente tem um horário fixo, então ele não vai puxar da minha jornada de padrão, mas ele vai trazer da horário fixo determinado por vocês. Se vocês desligam esse horário padrão, então, lá dentro do grupo, se eu desativo isso, desativei, não estou mostrando para vocês, mas é só para vocês verem, quando eu desativo, então, lá dentro do grupo, eu consigo, então, utilizar da jornada padrão. Então, a jornada padrão é determinada pelos seus usuários e ela é ativada caso não exista um horário fixo determinado aí por vocês dentro do grupo. Então, novidade é essa que chegou aqui para a reserva de estacionamento. Então, temos a jornada padrão dentro deste pacote e a jornada fixa, que será determinada aí por vocês, gestores. Pessoal, dentro aqui da área do nosso estacionamento, dessa configuração, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir, então? Então, seguindo, a gente vai falar agora sobre os nossos fretados. Outra ferramenta que acabou entrando dentro do nosso fretado é a possibilidade, então, de adicionarmos dentro da configuração das nossas linhas de fretados a notificação de reserva. Então, para quem está utilizando do módulo de fretado, além de vocês determinarem o tempo de tolerância, agora vocês têm a possibilidade de adicionar uma notificação. Então, quando a gente adiciona essa notificação, o usuário, no momento da reserva, recebe ela por e-mail e vai trazer as informações que vocês, então, adicionaram. Então, vamos colocar aqui, ó, não esquecer de realizar seu check-in no momento
de acesso ao fretado. Então, a gente está aqui adicionando uma observação. Eu tenho a possibilidade de adicionar um link e eu posso ainda, com facilidade, adicionar aqui, então, um formato PDF, um JPEG, né? Então, eu posso adicionar um, eu posso adicionar mais de um, eu posso adicionar até 2, se eu desejar. Então, vamos colocar mais um aqui só para a gente ver. Vamos lá. Aqui, então, adicionar mais um, tá? Então, eu posso ir adicionando e vou salvar, então, as minhas configurações. Lá dentro do painel, quando o nosso usuário faz a reserva, então, essa notificação é mandada por e-mail. Então, aqui vamos fazer a troca, vamos pegar um usuário aqui para a gente receber o e-mail, para que vocês vejam. Então, essa usuária vai fazer a reserva de um fretado, vai escolher a data que ela quer, vai selecionar a sua linha, o seu trecho, aqui, e vai, então, fazer a reserva, tá? Com a reserva efetuada, é por e-mail, então, que essa usuária vai receber a informação da sua reserva e também, é claro, receber a informação ali da observação, então, que foi adicionada e cadastrada ali, dentro do nosso painel de gestão. Então, notificação é que ela nos permite adicionar. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu peguei o e-mail certo para a gente poder, então, mandar. Tá, enviar notificação da reserva para o anfitrião. Ok. Então, ainda não chegou para mim, mas assim que chegar eu já mostro aí para vocês. Gostaria de saber quem que está utilizando, então, do nosso módulo de fretados e o que vocês acharam, pessoal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui no módulo de fretados? Nenhuma, pessoal. Então, a gente vai seguindo, então, aqui. E vamos, então, falar agora do nosso módulo de entregas. Pode falar. Alguém abriu o microfone? Perfeito. Seguindo, então, vamos falar, então, agora do nosso módulo de entregas. E aí, no módulo de entregas, a gente, então, tem a ferramenta aqui dentro do nosso recebimento, onde vai nos permitir, então, agora, cadastrar múltiplas correspondências que serão destinadas a um usuário. Anteriormente, em novo cadastro, a gente tinha a abinha na nossa lateral. Então, vejam que ela teve toda uma reformulação. Então, agora a gente tem, né, os 3 passos aqui. O primeiro, que é o destinatário. O segundo, que é o cadastro do remetente. E o terceiro, que são as observações. Então, aqui a gente vai selecionar, a gente vai, então, definir o nosso destinatário. A gente vai selecionar aqui a nossa unidade, o nosso prédio. Dentro também do novo cadastro agora, a gente tem um local de retirada do item. Então, vocês vão ter 2 opções, né? Ou a pessoa pode trazer o item até vocês, ou vocês podem fazer a retirada. Se dentro da empresa aí, vocês optarem por não, a pessoa vai nos trazer, vocês têm a facilidade de mapear, então, esta área para que a pessoa selecione, então, o local para levar, né? Ou, se por um acaso o mensageiro de vocês é que passa recolhendo e vocês acham que não tem necessidade, pode seguir sem, não tem problema nenhum. Então, aqui a gente vai selecionar o local que a gente vai levar o nosso item para ser retirado. Posso adicionar também a uma referência, então, uma observação. Essa referência, ela fica e também vai por e-mail ali
para o usuário no momento que vocês, então, cadastram aqui essa correspondência. E vou seguir, então, para a nossa próxima etapa, que é os nossos remetentes. Então, aqui eu posso adicionar múltiplos itens, então a gente tem tanto aqui na lateral quanto na base de cima. Então, aqui vale reforçar, tá, pessoal, que uma vez que a gente faz o primeiro cadastro aqui dos remetentes, eles já ficam fixados e aí ele já preenche automaticamente essa informação, tá? Então, fica fácil daí da gente poder ter, ó. Então, conforme vocês vão cadastrando, vai ficando fixo esses endereços, ok? Então, selecionei, vou colocar aqui o nome da empresa, vou trazer o tipo de entrega, então a gente vai selecionar correio, malote, cartório ou portador, tipo da correspondência, lembrando que aqui elas são fixas, e aí, aqui então, eu vou colocar o meu código, que vai ser o código da correspondência que eu recebi, ou pode ser um código adicionado por mim. E aqui, então, eu vou cadastrando diversos tipos de correspondências que sejam destinados a este usuário, então, que é a Tiare. Então, vamos lá, 65, ok. Se eu quiser também posso adicionar outro remetente aqui a gente está tratando desse, aqui eu posso pegar outro remetente, então selecionar, né, aqui deixo 88. Tá, vou trazer, vou pegar o tipo aqui, ó, portador, pode ser pacote, tá. Então, aqui, vou para o próximo, aqui faltou estado, SC, tá? Então, vou seguir e vou para a próxima etapa, que são as informações adicionais, então, que vai aparecer ali na notificação, no momento que eu cadastrei, então, esse recebimento na informação para a nossa destinatário, vai essas informações que eu vou adicionar, então, né, retirada até às 16 horas de segunda a quinta, então posso adicionar a informação que eu desejo, posso adicionar o link, posso adicionar aqui, então, né, a informação, o que eu deseje, né, então, PDF, JPEG, a gente vai adicionar, adicionei as duas aqui, e aqui eu posso adicionar um item a um lote ou não. Lembrando que, se a gente não adiciona o lote, lembrem que a gente tem aqui, a gente cadastrou 2, 3, 4 destinatários, desculpa, 4 remetentes diferentes, então a gente tem aqui prefeitura e no outro a gente tem esse. Se a gente não adiciona um lote, lembre-se que a assinatura vai ser para cada um. Aqui eu vou colocar num lote para mostrar para vocês e eu vou criar um lote aqui, né, que seria o lote da DeskB 2024, criei, adicionada a um lote, no momento da retirada, essa nossa destinatária, então, ela realiza apenas uma assinatura para poder retirar todos esses itens que eu estou colocando aqui. Salvado, salvamos, lembre-se que ao salvar, eles vão vir separadamente. Apesar da gente ter feito ali a adição dentro e a distribuição para uma única pessoa, aqui na área de entregas, eles vão vir separados. Então, ó, aqui eles aparecem separadamente, cada um com seu código, afinal de contas, cada um tem um código diferente, certo? Adicionados a um lote, e eles vão trazer a mesma informação. Então, o resto a gente já conhece, quer ver detalhes, então eu facilmente consigo ver os detalhes aqui, os arquivos, então, que foram adicionados, né, dentro deste destinatário. E
É claro, a gente pode ainda editar ou até mesmo fazer a devolução. Então, todo o cadastro agora realizado, caso ocorram múltiplos remetentes, múltiplos itens para um destinatário, vocês vão ter essa facilidade, mas ele vem aqui separadamente. Dentro do nosso app de entrega, que ocorre lá pelo nosso aplicativo, então vamos fazer a troca de novo. Deixa eu abrir aqui para a gente no modo de celular para vocês verem. Então, dentro agora da nossa área de entrega, o nosso mensageiro, então, vai vir aqui em entregas, solicitação de assinatura, né? Vamos lá, a gente adicionou a um lote, e aqui dentro do lote, então, a gente tem, né, as correspondências da nossa destinatária. Então, todos os itens anexados, eles ficarão disponíveis aqui, certo? Então, selecionei, aqui estão. Eu posso, então, agora passar para a assinatura. Então, quem vai fazer a assinatura? Então, a gente vai fazer aquele processo todo, né, de preenchimento para poder fazer a entrega dessa correspondência, assinatura eletrônica, confirmação, e a gente, então, realizou a nossa entrega e ele saiu daqui. Retornando lá para o nosso painel, então vamos dar uma atualizada aqui no nosso painel, e aqui dentro, no momento que a gente fez a entrega do nosso lote, então, ele gerou a entrega e gerou, então, esse protocolo, afinal de contas, a gente adicionou ele a um lote e entregou tudo de uma vez. Então, facilmente agora a gente consegue, através do cadastro de múltiplas correspondências, realizar ali, então, e adicionar múltiplos itens a um mesmo destinatário. Pessoal, antes de passarmos para o engajamento, tá, gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta aqui de entregas, alguma dúvida. Só uma dúvida, eu não consigo deixar o endereço como opcional, né, no recebimentos. De momento, não. O que eu aconselharia, tá? Lembra que quando a gente faz ou realiza ali o cadastro, né, eles vão ficar selecionáveis. Então, quando a gente digitar a primeira letra, ele vai aparecer. Então, eu aconselho que neste momento vocês cadastrem. Se quiser também colocar um cadastro, por exemplo, não cadastrável, né, porque vocês vão ter ele fixado depois, né, ou sem remetente, vocês também têm essa facilidade, sem remetente, ok? Você pode pôr o nome da sua empresa, colocar sem o remetente, colocar, no caso, o endereço da empresa, só para fins informativos, para que vocês puxem e consigam realizar, então, esse primeiro cadastro de momento. Porque uma vez que você fez isso, depois é só você selecionar, né? Porque ele fica registrado na memória. Então, ainda de momento a gente não tem essa opção, já está com a nossa equipe de produto, já foi, então, já foi passado para eles também essa possibilidade de talvez futuramente a gente, né, não ter esse remetente. Não, correto. É justamente porque não é sempre que a gente sabe o endereço de quem está enviando o documento. Eu compreendo, e aí a sugestão mesmo é, coloca o da empresa, né, coloca ali a informação, pode pôr até o nome aqui, sem, né, uma informação, porque quando o teu usuário, ele recebeu o e-mail de confirmação de recebimento ali de uma correspondência, olha, chegou uma correspondência para você, o teu usuário vai ter essa informação, certo? De que não tem um destinatário ali, um remetente, no caso, fixo, né? Não sabe qual que é o remetente. Então, dá sim para você criar aqui uma informação que vai ficar visível no momento que a pessoa recebeu o e-mail. Ok, obrigado. De nada.
eu gostaria de mostrar para vocês que demorou um pouco para chegar, mas agora acabou chegando, a respeito do e-mail ali referente aos fretados, certo? Então, só para mim mostrar para vocês, a gente tinha efetuado ali o cadastro, né, das informações referentes ao fretados. Então, para quem for utilizar, então vem por e-mail a confirmação da reserva, então fretado, o local da reserva, vem a data da reserva, qual foi o trecho que foi selecionado, quem é a pessoa, então, né, eu fiz a reserva para o trecho tal, na data tal, vem as informações, então lembra que a gente colocou a informação de não esquecer de realizar o seu check-in no momento de acesso ao fretado, então é aquela observação que a gente adicionou. Clicando aqui, ele vai nos levar para dentro do aplicativo, onde vai nos permitir, então, visualizar a nossa reserva. E lá embaixo, a gente adicionou, né, os nossos cards que a gente gostaria que fosse visualizado ali pelo usuário no momento que ele recebe. Então, aqui traz, né, aquela informação que você deseja, o logo, um itinerário referente ao fretado, né, alguma informação das linhas. Então, facilmente agora vocês conseguem adicionar informações, links e até mesmo subir ali downloads, né, para serem visualizados ali, anexos para os seus usuários. Voltando então agora para dentro do nosso painel, vamos falar e vamos começar a entender e a conhecer um pouquinho mais, então, da nosso novo módulo, né, que é a nossa ferramenta de engajamento. Então, o novo módulo que foi lançado nessa semana é o nosso check-in premiado. Então, o módulo, ele vai realizar automaticamente aí para vocês um sorteio entre os usuários que mais realizaram o check-in no mês anterior. Então, ó, ele só começa a contabilizar do mês anterior a partir do começo do mês, ok? Então, ele vai trazer as informações. Fechou o mês de abril, dia 30, estamos já no comecinho de maio aqui. Então, começo de maio, ele vai trazer ali com relação, então, ao mês anteriores, quais foram os usuários que mais realizaram, então, os check-ins, e aí, é claro, vocês entram aí com a premiação para esses usuários. Então, ele sempre traz referente ao mês anterior. E é claro que ele passa a fazer a apresentação aqui do momento que vocês ativam, então, o módulo de engajamento. Como aqui a gente ativou para o mês de abril, ele vai trazer só do mês de abril. Mês de março, que foi mês anterior, que a gente ainda não havia ativado, ele não traz a informação. Ele começa, então, a fazer, né, e a contar do momento que vocês ativam. Então, aqui ele está nos trazendo os sorteados, ele vai trazer os locais que foram sorteados, ele traz o nome do grupo que esse usuário pertence, e ele também vai trazer para vocês a quantidade de check-ins que foram realizados por esse colaborador. A gente pode também utilizar dos filtros para filtrar essa informação. Podemos facilmente realizar, então, aqui a nossa exportação. Então, facilmente a gente pode baixar aqui o ranking dos nossos usuários que mais realizaram o check-in dentro do mês de abril. E na nossa lateral, a gente realiza a configuração. A configuração nada mais é do que a notificação da premiação que a empresa vai aí proporcionar para o check-in premiado dos seus colaboradores. Então, vocês acabam aí premiando as pessoas que estão utilizando da DeskBee, aquelas que mais utilizaram e que mais tiveram o seu
check-in realizado. Então, acaba gerando aí uma competição saudável dentro da empresa, e é claro que os nossos usuários, os seus colaboradores, vão querer estar participando por conta das premiações. Com isso, vocês podem, através do cadastro de configuração, cadastrar o tipo de notificação que vocês vão disparar, então, para o usuário no momento ali que vocês forem premiar. Então, a gente coloca aqui as observações, eu posso adicionar o link, e é claro que eu posso subir o formato e o tipo de arquivo que eu quero que esse usuário, esse colaborador receba. Então, pode ser a foto ali do prêmio que ele vai receber, pode ser um kart informativo, né, referente à premiação. Aqui vai trazer as informações também, e uma vez que a gente configurou e a gente salvou essas configurações, no momento que a gente, então, disparar o e-mail, essa pessoa vai ser notificada. Cadastrado aqui, tá, pessoal, na configuração, as informações que a gente vai disparar, percebam que na nossa lateral, a gente tem as nossas caixas seletoras. É através delas que a gente facilmente vai conseguir notificar os sorteados. Então, vale ressaltar que aqui, se você notificar os 3, travou. Se eu notificar somente um, trava também, tá? Então, se vocês forem notificar e forem premiar os 3, manda para os 3 de uma vez só. Ah, não, Tchare, é uma premiação sempre para o primeiro lugar. Então, pode disparar só para um. Se eu notificar, por exemplo, só o primeiro lugar, ó, notifiquei o sorteado, né? Ele trava, como eu comentei com vocês. Então, se tem apenas uma premiação para o primeiro, manda para o primeiro. Se é para os 3, manda para os 3 de uma vez só. E aqui do lado, então, fica, né, o ícone de notificação. Ou seja, este usuário foi notificado, então, de que ele foi premiado este mês, né, dentro dos check-ins que foram sorteados. Então, o check-in premiado, ele vai trazer essa possibilidade das empresas aí de vocês estarem, então, engajando ainda mais o usuário de vocês junto à ferramenta, ok? Aqui a gente tem o ranking de premiação, esse em breve também será lançado. Então, de momento, pessoal, a gente está tendo apenas o check-in premiado, que traz essa novidade aí para poder engajar ainda mais o uso da ferramenta da DeskBee para as pessoas utilizarem e reservarem ainda mais. O que vocês acharam, pessoal? Eu gostaria agora de ver a opinião de vocês. Pode perguntar. Lembrando, pessoal, que o módulo de engajamento, já puxando aí um pouquinho a conversa aí, tia. Claro, fique à vontade, Deb. A gente tem uma experiência, a gente utiliza esse módulo de engajamento aqui dentro da DeskBee, para a galera que vai no presencial, né, que tá indo para o escritório. E a gente também tem alguns clientes nossos que têm tido bons frutos da utilização do módulo de engajamento para incentivar a equipe das empresas, né, os colaboradores, a irem para o escritório. Então, por exemplo, se houver necessidade de vocês terem algum tipo de atrativo, ter algum tipo de recompensa, né, gerar uma gamificação, né, da ida para o escritório, né, em relação aos colaboradores, esse módulo de engajamento ele é bem eficiente nesse quesito.
Pessoal, alguém com alguma dúvida, alguma pergunta que queira nos trazer? Pessoal, se a gente não tiver dúvidas, se a gente não tiver perguntas, a gente vai encerrar, então, a nossa etapa do webinar desta semana, dessa terça-feira, desculpem aí, dessa terça, tá? Então, essas foram as novidades aí que a Desk trouxe aí para vocês. O módulo de engajamento, quem quiser entender, quer conhecer um pouquinho mais, pode entrar em contato com a nossa equipe de vendas, a Jaque vai ter o maior prazer aí de passar aí mais informações para vocês, tá? As demais ferramentas aí, gente, estacionamento, ativem dentro dos seus grupos para quem está utilizando. O módulo de fretados também, fiquem à vontade, está disponível aí para vocês configurarem a qualquer momento. E o módulo de entregas, que era o mais pedido aí, né? Essa ferramenta que permitia cadastrar múltiplos itens de uma única vez, também já está aí disponível. Então, já conhecendo um pouquinho mais, agora vocês podem adicionar aí múltiplas correspondências para um único destinatário. Para quem precisar, quem deseja ou quer tirar alguma dúvida, vocês têm a minha agenda. Quem não tiver, pode me mandar um e-mail ali, eu vou ter o maior prazer de auxiliar vocês. Ok? Pessoal, quero desejar a todos uma ótima semana e muito obrigado por participarem da webinar dessa terça.